Estamos aqui direto do AI Brasil Experience 2025, na nossa cobertura especial do IT Forum em parceria com a Semantics. Eu sou o Rafael Homer, sou editor do IT Forum, e nesse episódio eu recebo o Carlos Thiel, ele que é fundador da Vanguarda. A gente vai conversar um pouco sobre essa comunidade de C-Levels e os desafios que eles estão enfrentando na adoção da IA. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um super prazer estar aqui, muito bonito ver esse evento. Acho que o Brasil vai ser outro depois desses 2 dias, a gente espera, né? Não aguenta mais ficar para trás. E é isso, tô à disposição, vamos nessa. Bacana. Carlos, então conta pra gente um pouco o que é a Vanguarda, né? Essa comunidade de C-Levels que se constituiu aqui no país. A Vanguarda eu crio em novembro do ano passado, né? E ela nasce de uma consciência, assim, de que você é um executivo, CTO da Natura. Quando você é CTO da Natura, está à frente de tecnologia e inovação de uma empresa do tamanho da Natura, essa é uma posição extremamente solitária, né? E por quê? Porque a lógica do nada se cria, tudo se copia, não se aplica a você, né? O que você vai fazer com IA ou com computação quântica, ou o que quer que seja, para uma iniciativa ESG, não tem benchmark, né? A probabilidade enorme é que o que você estará fazendo, você estará fazendo pela primeira vez, né? Então, é uma responsabilidade gigantesca, né? Mas, ao mesmo tempo, se tem uma coisa que une essas grandes lideranças de tecnologia, é esse espírito desbravador, né? O próprio nome, a Vanguarda, não é à toa. Ele vem de um lugar do que significa você ser verdadeiramente pioneiro, né? Então, o grupo ali é um grupo super seleto. Hoje a gente tem em torno de 180 C-Levels, aí estamos falando de todos os C-Levels dentro do guarda-chuva tecnologia, né? Então tem CIOs, tem CISOs, tem CTOs, CDOs, etc. E é um espaço essencialmente para troca. Eu acho que eu sempre refleti muito sobre isso, assim, sobre o tempo, né? O tempo é o ativo mais valioso, acho que, de todos nós, né? E aí eu te pergunto, assim, é possível comprar tempo? É possível comprar tempo. Quando você ali, cara, você tá num determinado momento ali na sua trajetória. A IA generativa, ela de certa forma iguala o to-do list de todo mundo, né? Então, cara, você tá ali em determinado momento dessa trajetória e existem erros que inevitavelmente você irá cometer. Se você conversa com outro executivo, troca figurinha, troca aprendizado, e possivelmente esse executivo ele já cometeu um erro e que ele compartilha ali com você e você deixa de cometer esse erro, né? Você evita esse erro, você está comprando tempo, dinheiro, custo de oportunidade, né? Então, a riqueza ali da Vanguarda é ser esse espaço seguro e nivelado ali para a troca. Bacana. E, Carlos, a gente está aqui no encontro de IA, né? E eu quero discutir um pouco sobre os aprendizados que você tem tido e quais as discussões que têm acontecido no ambiente ali de CIOs, de CTOs da Vanguarda. Quando a gente fala em desafios de adoção da IA, né? IA generativa já é uma tendência que vem há mais de 3 anos aí, desde o lançamento do ChatGPT, mas ainda é algo muito novo para esses C-Levels, né? Quando a gente fala de adoção, quando a gente fala do retorno dessa tecnologia, né? O retorno sobre investimento dessa tecnologia. Então conta para mim um pouco sobre quais são os principais desafios que são discutidos ali dentro. Legal. A gente teve um último happy hour, por exemplo, que eu convidei ali um cara que é brilhante e super amigo, que é o Bruno Janella, que é o CTO da Tool Seguros, né? Na seguradora ali do BTG. E aí, para te dar um exemplo, esse último evento foi uma baita reflexão do que exatamente é pior. Você não implementar IA por você não ter dados estruturados e aí sim correr o risco de ficar para trás, né? Ou de você ali implementar na pressa
sem um mínimo de confiabilidade desses dados, o que vai gerar outputs equivocados, né? Mas o FOMO ali te fez, cara, tem que implementar, porque tem que implementar, não tem jeito. E porque tá sendo impressionado também, né? Sim, muitos executivos de tecnologia pressionados pelo board da companhia, né? E quando você olha para essa esfera de C-levels, né? Esse talvez seja o maior desafio ali. Por quê? Porque se tem um primeiro momento ali, olhando para 22, início de 23, né? A IA generativa, ela causa insegurança em todas as camadas de uma hierarquia organizacional, né? Existem particularidades para essas inseguranças, dado ali a sua posição, mas, cara, o CEO, ele também se sentiu muito ameaçado, né? O famoso FOMO. Então, a primeira reação é o desespero total. Esse CEO chama todas as lideranças, estamos falando de tecnologia, áreas de negócio, chama todo mundo, olha, gente, o direcionamento é esse, o nosso concorrente vai botar IA, a gente vai perder mercado, então bota IA. Aí as pessoas perguntam, não, mas qual é a estratégia? Não, assim, a estratégia é botar IA, cara, viu alguma coisa aí, enfia IA e é isso. E não à toa, né, num segundo momento, a gente vê os dados ali de que mais de 70% dos projetos de IA sequer saíram do papel. Sim. E aí, só que o que você criou nesse desespero aqui? Você criou um descontrole total a nível de governança, né? Onde, todas as áreas de negócio e colaboradores começaram seja ferramentas gratuitas e públicas, o que é ainda mais arriscado, né? Mas começaram ali a compartilhar dados da empresa, a usar por conta própria, sem nenhum tipo de governança, realmente. E nesse segundo momento aqui, onde o CEO fala, cara, os projetos não estão saindo do papel, tecnologia, vamos lá, a bola tá contigo agora, você que vai ser responsável por essa bagaça aqui. E aí tem um lado que é impossível fiscalizar. O outro lado o CEO ali, ele pressiona e assim, todo mundo está sendo muito pressionado, né? Todas as lideranças estão sendo muito pressionadas para que os investimentos em IA generativa, eles tragam eficiência e produtividade. Sim. Esses termos não são necessariamente universais, assim, tem interpretações para isso, né? Eficiência, quando a gente fala de eficiência, acho que tem dois caminhos aqui. Tem CEOs que enxergam, poxa, IA generativa é uma baita oportunidade para eu fazer o mesmo com menos. Ou seja, eu demito o time, eu reduzo o investimento, porque a gente ganhou eficiência aqui, então eu vou conseguir entregar a mesma coisa que eu entregava, mas reduzindo o orçamento. E tem quem enxergue o segundo caminho e que grande parte das empresas assim um pouco mais estruturadas e profissionais, né, e digitalmente maduras estão seguindo, que é o caminho de olhar para isso como uma oportunidade para eu fazer mais com o mesmo. Só que esse ganho de eficiência, e aí está o momento exato, até porque a gente está falando aqui de último trimestre do ano, então tá todo mundo ferrado com o orçamento para 26, né? Sempre foi um desafio desse CTO, quando você tem um C-level, mas que ele tem bagagem técnica, né? Um conhecimento técnico muito forte, e o restante ali é composto por leigos, né? De fazer essa tradução, né? De sair do techniquez para assumir ali uma posição de negócio mais política e mais próximo à estratégia do negócio, obviamente, né? Hoje não tem como você falar de planejamento estratégico sem tecnologia ser um pilar protagonista central como motor de crescimento e inovação. Sim. Mas existe uma tradução aqui, né? E que esse lado aqui muitas vezes não entende tão bem qual é o racional da coisa. Quando você fala de ganho de eficiência, assim, a expectativa ela não pode ser imediata ou curto prazo.
E quando se fala em ganho de eficiência, assim, isso não significa que eu vou reduzir o teu budget. Pelo contrário, assim, você precisa, num primeiro momento aqui, aumentar budget para, cara, trazer expertise técnica qualificada, para investimento em treinamento, desenvolvimento, até um letramento da empresa como um todo sobre casos de uso, oportunidades de automação, etc. Você precisa ter um ferramental ali que, assim, é muito teste. É muito teste. Não existe modelo de negócio, não existe ferramenta que seja a melhor ferramenta para todos os cenários. Não, sim. Então, e você precisa experimentar, né? Então, o primeiro momento é de aumentar orçamento para que esse ganho de eficiência consiga realmente ser tangibilizado, né? E isso que eu tenho ouvido muito desses C-levels do que tem sido discutido internamente. Agora, Carlos, você falou sobre o aumento de orçamento necessário para você começar os investimentos, capacitar toda a sua força de trabalho ali, né? E permitir que esse investimento se torne um retorno. Só que a discussão sobre o ROI, ela já está acontecendo há algum tempo, né? A gente já está há alguns anos nessa onda da IA generativa. Muitas empresas ainda estão com dificuldade de encontrar um retorno. Então, em alguns casos mais pontuais, ali um chatbot de atendimento, são áreas em que é fácil adotar IA e é fácil ter um retorno de eficiência ali, mas em casos mais aprofundados ainda muitas empresas estão patinando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como você tem visto o desafio de retorno do investimento em IA generativa? O Google lançou um estudo, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, que é justamente o ROI de GenAI, né? E ali tem uma análise legal, porque eles pegaram, dentro de uma amostra ali de acho que 1.200, 1.300 empresas globalmente, né? Eles pegaram o que eles denominaram como GenAI Leaders, que é o top, sei lá, 30, 50 de empresas que estão tendo melhores resultados financeiros com relação a IA. E aí tem algumas características, né, em comum que eles trazem ali como sendo, assim, como tendo contribuído para esse sucesso. Uma característica é justamente investimento. Então, todas essas GenAI Leaders aqui têm acima de 15% das suas despesas operacionais atreladas a projetos de IA generativa. Então, é óbvio que tem um investimento que ele é necessário. Eles não consideraram qualquer estratégia ali como estratégia de curto prazo. E isso é muito importante, sim, porque tem gente que, cara, eu tenho visto isso, assim, faz uma iniciativa de IA ali que em 3 meses não dá retorno e simplesmente desliga. Só que assim, você tem que dar tempo de maturidade para aquela determinada ação, né? E você, assim, moldar a ação a partir de aprendizados para você chegar aqui no formato que faz sentido. Então, a segunda característica é essa, né? Então, visão aqui, não vou ter qualquer pressão sobre os meus executivos em relação a curto prazo e sim longo prazo. Porque no curto prazo você tem uma visão muito míope que você não consegue atribuir ao pseudo fracasso ali ao que ou ao como. Outras características são, investimentos muito grandes em conscientização, letramento, desenvolvimento, a mudança, na verdade, assim, a estrutura da empresa, ela precisa evoluir no mesmo ritmo da mudança. Sim. Quando ela não evolui no mesmo ritmo da mudança, o que acontece? As pessoas ali, elas passam a ser pressionadas ali, estimuladas a desenvolver os seus próprios agentes, utilizar IA,
Só que todas as tarefas dela, que antes consumiam 100% do tempo dela, elas não deixam de existir. Então, ela só ganhou mais trabalho. Então, quando se fala, e tem, isso é verdade, sim, você tem um aspecto cultural que é uma grande barreira ali Sim. de implementação de IA, e muito pouco pela resistência, mas eu já vi estudos que, cara, existe essa resistência sim, mas ela não é o maior causador dessa... Barreira. Eles estavam atribuindo a resistência dos seres humanos ali a uma questão que, na realidade, a vontade de adotar era enorme, só que não tinha tempo, faltava tempo. Então você precisa que essa estrutura e o que é esperado e o que é cobrado, assim, ele se enquadre com um investimento tipo, não, agora 30% do seu tempo você vai dedicar para iniciativas de IA, né? Então essa mudança estrutural foi um ponto importante. Outro ponto importante foi pessoas, mas pessoas no sentido, todas essas Gen AI Leaders, elas, e é assim, todas elas, 100% delas, haviam criado áreas dedicadas a ela. Então, áreas que ou estão dentro e reportam para a tecnologia, mas que elas têm uma atuação transversal entre as áreas de negócio, Certo. mapeando o processo, identificando oportunidade de automação e aí vem um ganho de eficiência a partir disso. E responsáveis também por governança, por guidelines, por tudo isso. Sim, são os embaixadores ali de IA e de todo o ferramental aprovado ali pela estratégia de governança. E aí uma última característica e que muito quando o Gartner ou o MIT solta aquele estudo, 95% dos projetos não geram ROI, assim, vão falhar, né? 95%. Vão falhar ou não vão gerar resultado, né? Alguma coisa. E ali, não só é bem curto prazista essa análise, mas a outra coisa é que esse FOMO inicial ali do CEO, ele faz com que se aplique IA, mas se enxergue a IA generativa como uma solução tecnológica isolada. E ela não pode estar isolada, né? Ela tem que estar ali, assim, o negócio é soberano. Então, a estratégia do negócio é soberana. Dentro de como você vai aplicar, tem que estar atrelado ali a, os seus objetivos de negócio, né? Então, essa é uma outra característica ali importante dos Gen AI Leaders. Acho que vale super a pena olhar essa pesquisa, mas é muito do que está sendo discutido, né? E eu acho que a gente está muito no embrião ali do que vai ser essa revolução realmente. E a gente tem que experimentar e dar tempo ao tempo para as coisas realmente entrarem no eixo e as empresas de fato conseguirem ser muito mais eficientes. Bacana, Carlo. E eu conversei aqui com o Carlo Tio, ele que é fundador da Vanguarda. Carlo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo tempo. Foi incrível, eu que agradeço e espero que a audiência curta o papo tanto quanto eu curti estar aqui com você, meu amigo. Legal, e continue acompanhando a nossa cobertura completa do AI Brasil Experience 2025. A gente vai ficando por aqui e até mais!